Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo pela Rádio Trianon 740 AM São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e pela TV Êxito, www.tvexito.com.br. Uma dica para você, curta a nossa página no Facebook, Programa Gente que Fala, e participe pelo telefone, aqui em São Paulo, 11-5081-3782. Conosco hoje o Procurador de Justiça Fernando Capês, deputado estadual filiado ao PSDB. Capês, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Zancopé, que honra, hein? Que mesa que você formou hoje aqui, uma honra para mim estar ao lado dessas pessoas aí fantásticas, não? Doutor Alberto Rolo, especializado em legislação eleitoral. Prazer tê-lo conosco, doutor Alberto Rolo. Esteja preso, Sancopé. Tem dois promotores aí na mesa. Um deles, eu faço uma referência especial, me permita, Capês, é o nosso Blatt, que foi o professor da minha nora quando ela esteve com ele lá em Diadema. Ela, que é promotora de justiça ainda hoje em Diadema. Então, me permita fazer essa observação, cumprimentar o nosso Blatt e dizer que gente como o Blatt, gente como você, Capês, nos fazem acreditar no Ministério Público. Obrigado, Rolo. Eu queria aproveitar esse gancho para dizer, todo mundo conhece o José Carlos Blatt como o grande promotor que combateu organizações criminosas, com risco pessoal, corajoso, desbravador, faz aquelas investigações que os outros têm medo, às vezes, receio de fazer. Então, é um promotor destemido e muito competente. Agora, o que as pessoas não sabem, agora o Alberto Rolo acabou de dizer, é que o Blatt é um carismático e brilhante professor de Direito Penal e Processo Penal, amado pelos seus alunos. Eu fiquei impressionado, Zancopé, com o carinho que os universitários têm, com as aulas didáticas e realmente aquelas cativantes que o nosso professor também, José Carlos Blatt, dá. Chega de promover promotor, hein? Agora vamos entrar no normal programa. Bom dia a todos, ouvintes, internautas, né? É um prazer, Zancopé, estar aqui no Gente que Fala. É uma honra para mim estar nesta mesa, né, com o meu querido amigo e professor também, Fernando Capês, as quais as minhas aulas, né, sempre orientadas pelas obras doutrinárias do professor Fernando Capês, e da mesma forma do grande amigo querido Alberto Rolo, que eu sempre tive profunda admiração desde a época em que nós estivemos juntos no caso da Favela Naval, quando o doutor Alberto Rolo, inclusive, promovia alguns eventos em proteção à dignidade da pessoa humana. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, a Copé, com o Rolo, com o Capês, com o Ranachiro, enfim, com todos os ouvintes e internautas aqui da Trianon, do Gente que Fala. Getúlio Ranachiro. Zancopé, acho que sobrou para mim. Nós estamos diante de dois promotores e um advogado. Ainda bem que a gente tem um advogado, né? Pelo aqui, menos daqui a gente sai ileso. É um prazer estar aqui na companhia dessas figuras ilustres. Fernanda, eu vou alterar aqui, porque com essa mesa repleta de paulistanos, pessoas que pelo menos adotaram a cidade de São Paulo, protesto de taxistas paralisa avenidas em São Paulo. Um protesto de taxistas bloqueou hoje cedo o corredor Norte-Sul e chegou a fechar o acesso ao aeroporto de Congonhas, fazendo com que muitos passageiros perdessem os voos. O protesto é contra a decisão do tribunal de cancelar os alvarás vigentes e também para que a Prefeitura libere o trânsito de táxis, não só nos corredores, mas também nas faixas exclusivas de ônibus. O Ranachiro, em que pese ser sociólogo, é especialista em transportes. Zancopé, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu solicitar à Prefeitura de São Paulo que cancelasse todos os alvarás, uma vez que pela Constituição Federal de 88, todas as concessões públicas devem ser objetos de licitação por parte do poder público. Como eu estou diante de dois promotores e de um advogado, Zancopé, eu diria o seguinte: eu acho que o governo e a justiça têm que encontrar um caminho, no caso específico dos taxistas, porque, afinal de contas, muitas vezes são mais de 30, 40, 50 anos que eles possuem esses alvarás. E o poder público realmente, mesmo a partir de 88, nunca teve muita preocupação em relação a licitar esses alvarás. Eu digo isso porque eu passei por lá, logo depois de 88, e, na verdade, esses alvarás passaram a ser quase que um fundo de comércio
Na realidade, pelas palavras até do saudoso prefeito Olavo Setúbal, isso já era um fundo de comércio. Se transformou de uma concessão ou de uma concessão realmente em um fundo de comércio. E até então a tradição era que esses alvarás eram obtidos pelos profissionais autônomos, não é? E que eram cadastrados pela prefeitura, que passavam por uma escola, etc., etc., e que posteriormente esses alvarás eram renovados anualmente. Não é? Isso virou um fundo de comércio. Agora, você fazer licitação para aquelas pessoas que já possuem alvará há mais de 30 anos, não é? 20 anos, eu acho que realmente é cometer uma injustiça, e mais do que isso, no fundo, você não está eliminando, na verdade, porque não se trata aqui de lesar o interesse público. Não é? Na verdade, eu acho que a salvaguarda que a Justiça pretende dar não é em função de eventual danos ao interesse público. Pelo contrário, eles obedecem a regras concretas. Agora, e a saída seria a partir, isso sim, dos novos alvarás, você se submete a uma regra de licitação, mas não o passado. O passado é complicado. Zancopé, Renachiro, eu escrevi um artigo, até foi publicado numa revista do Secov. Insegurança jurídica, o mal do século XXI. As situações estáveis, sociais, consolidadas, de repente, em razão de um dispositivo abstrato que está perdido lá atrás, sofre uma verdadeira transformação, uma verdadeira revolução. Então, às vezes, você descobre um vício na tramitação de um projeto numa Câmara Municipal que autorizou a realização de uma obra. 10 anos depois, a obra já está concluída, veio uma ordem judicial de demolição de toda essa obra. Precisa ter existe um meta-princípio no direito. É um meta-princípio. O princípio mais importante do direito. Nenhum é mais importante que esse. É o princípio da razoabilidade, que significa bom senso. Tem que se procurar. O professor Miguel Reale, juris filósofo, já deixou um grande legado, a contribuição, a sua obra Teoria Tridimensional do Direito. O direito é a lei, é a norma. Está lá a lei. Está o fato. Mas é também o valor. É norma, fato e valor. Você tem que interpretar a norma diante do fato. Porque no momento que é feito um dispositivo, ele pode alcançar inúmeras situações. Você tem que adaptá-lo a uma situação. Então, tem que se buscar um caminho. Não pode chegar agora para todos os motoristas de táxi, se é que eu entendi direito, Getúlio, e falar, a partir de amanhã você não tem mais emprego, você não vai mais rodar, vão parar todos os táxis, vão fazer aqui uma licitação para regularizar uma concessão. Há que se fazer uma saída aqui, essa construção tem que ser também política, para permitir que aqueles que já estão trabalhando com situações consolidadas, regulares, corretas, que acreditaram no Estado constituído para trabalhar, continuem trabalhando. Então, embora eu tenha a impressão que está havendo um certo abuso, tudo agora vira passeata, vamos para a rua e paralisamos a cidade, eu acho que no caso dos motoristas de táxi tem que se construir uma saída e uma saída rápida para isso. Doutor Rolo, não é legislação eleitoral, mas você vive o dia a dia, não passou hoje pelo corredor, né? Não, felizmente. Não. Eu vejo aqui 3 coisas a serem ressaltadas. A primeira é essa do princípio da razoabilidade. O Tribunal de Justiça não tem que se meter com aquilo que está dando certo, poxa vida. Dá uma parada, olha, eles usam aquele corredor também. Vem o carro oficial. Será que algum deles estava... Algum deles perdeu o voo hoje? Deve ter havido aí algum problema, ou brigou com a esposa, isso também acontece, desembargador também é casado, né? E, enfim, sem querer ser acerbamente crítico, eu diria que está se metendo com quem não precisa se meter. Agora, segundo ponto, corredor de ônibus. Eu acho que é justo. Está funcionando o corredor de ônibus. Não comigo. Comigo eu estou demorando mais. Mas eu sou um daqueles que anda no transporte individual, então eu estou errado. Com certeza estou.
tem que privilegiar o transporte da maioria. Então vai o ônibus pelo corredor e vai o táxi também, que facilita trafegar, as pessoas poderem trafegar. Eu seria um que acabaria deixando o carro em casa, e para ter um pouquinho de conforto, porque eu já não sei se sou entrado em anos ou saído, mas já sou bastante velho, eu não vou ficar pegando, não dá para eu ir no ônibus com 300 pessoas me apalpando, eu já cansei de ser apalpado a vida toda, está na hora de eu poder sentar num táxi e ir no corredor. Agora, finalmente, esse negócio de fechar 23 de maio, fecha aqui, fecha ali, faz cerco, não sei o quê, impedindo as pessoas de seguirem o seu rumo, de atenderem os seus compromissos, eu acho isso lamentável. Então, por esses 3 pontos, eu focalizo a questão. Blatt? A coisa não é tão simples como a notícia traduz, né? Essa medida foi tomada por um juiz da Vara da Fazenda Pública. Então nem foi pro tribunal ainda. Não. É uma decisão de primeiro grau de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público com relação à questão da concessão dos alvarás. O que tem acontecido nos últimos anos, e essa questão precisa ser, obviamente, objeto, né, de análise pelo Poder Público Municipal, é que muitos desses alvarás são comercializados de maneira absolutamente ilegal. E mais, há frotas em São Paulo que são, na verdade, detentoras de boa parte das coisas favor, que vão... Na administração Marta Suplicy, ela acabou com as frotas. Ainda existem. Não existe. Ainda existem. Não existe isso. Existem. Não foi esse o discurso? Não. Acabamos com as frotas? Não acabou coisa nenhuma. E tem máfias mas o dominando. discurso foi esse. O que levou ao Ministério Público propor, e obviamente aí, a partir de agora, deve o Poder Público sentar, obviamente, com os taxistas, verificar aí uma licitação, inclusive no processo licitatório, eu acho que há de ingressar aí a questão do bom senso, né? Da razoabilidade, daqueles que já têm o direito adquirido há muitos anos. A questão é que isso acaba comprometendo todas as situações de concessões. Há pessoas mortas que têm alvarás. Há pessoas que anunciam nos jornais de grande circulação em São Paulo, né, a venda, né, ilegal dessas concessões. Concessões públicas são concessões públicas. Então, esta medida, é obviamente que o remédio não pode matar o paciente, né? Então, nessa perspectiva em que há a possibilidade, a partir de agora, de que o Poder Público Municipal realize, né, e obviamente, conceda esses alvarás às pessoas que já estão na frota há muitos anos e retire de circulação aquelas ilegalidades que não são poucas. O problema é que se fossem apenas questões pontuais, isso seria dirimido de uma outra forma, mas não. Dr. Blatt, isso tem tomado conta dos alvarás, isso pode contaminar o bom serviço, os bons préstimos que são prestados há tantos e tantos anos por essa classe que merece todo o nosso respeito e admiração, inclusive pelo Ministério Público, que são os taxistas de São Paulo. Dr. Blatt, pelo que eu estou entendendo, o Dr. Blatt está dizendo o seguinte: há uma máfia infiltrada nisso, comercializando esses alvarás de forma ilegal, e houve uma estratégia do Ministério Público de cortar o mal pela raiz. E vamos agora verificar para separar o joio do trigo. Exatamente. Foi isso? Essa é a questão. Precisa tomar cuidado Mas para não matar a árvore. o Blatt, eu acho que o problema é o seguinte, quando eu digo inclusive a máfia de taxistas financiou campanhas políticos eleitorais, né? Enfim, viu, Blatt? Viu, Blatt? Quando o taxista financiar a campanha eleitoral, agora tudo vai cair no eleitoral, no Caixa 2. O rolo poder falar, né? Escuta, táxi tá bom? Estão funcionando? O Blatt, quando eu digo que é preciso juntar o Poder Judiciário, o Poder Legislativo... Anachiro, desculpe interrompê-lo, mas tem um aspecto aqui que é muito... Vocês estão, lógico, né? Operadores do direito estão vendo o lado legal. Mas eu sou um simples cidadão que ando na cidade de São Paulo. E hoje de manhã eu não consegui andar. Nem de táxi. Menos ainda. Não. Por que, Zancopé? Porque parou. Dinheiro para pagar o táxi. Porque parou. Parou. O trânsito parou. Zancopé, eu acho que esse é um outro assunto. Vamos voltar só um instantinho. Nós somos próximos, vizinhos, eu e o Rolo. Se você tentou sair dali,
Você não saiu. Tava Mas eu acho que aí é este falta o de detalhe. ação da polícia. Na minha opinião, todas A polícia essas escoltou. questões que estão ocorrendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, é que chega num determinado momento, é lógico, você respeita o direito à manifestação. Mas tá você enchendo a tem que, paciência, exatamente, mas enchendo você a tem que paciência ou não? respeitar os direitos dos demais cidadãos de poder ir e vir. Agora, só voltando ao assunto, ao primeiro assunto, Blatt, eu queria dizer o seguinte: a legislação atual permite a transferência. Ela não é ilegal. Entendeu? Isso, evidentemente, virou um comércio, mas também dentro de uma certa legalidade. Ninguém está proibido de não cobrar pela transferência. A transferência de titularidade do alvará é permitido por lei. Agora, o que eu acho, e você tem toda a razão, que, na verdade, essa coisa em determinados locais, determinados pontos, sobretudo no aeroporto, atingiu uma cifra tão grande que virou... O mercado milionário. Exatamente. Agora, Aliás, tem uns táxis ilegais de utilidade pública na porta ali do aeroporto de Congonhas. Eu tomei exatamente. uma vez, o Isso cara é chegou e outra falou coisa. assim, eu vou ter que Você tem os abastecer um chamados gás aqui, clandestinos. clandestino. Bom, E tem gente então. que assalta os passageiros. Separemos uma coisa da Exato. outra. Mas eu Cara, acho então, o que eu acho, isso é só o que eu um acho, parênteses Blatt, para avisar a o que eu população. Não acho, tem nada a Blatt, ver é com o motorista seguinte, honesto. Se na lei da licitação puder você inserir que os atuais autônomos tenham uma certa vantagem em relação aos demais candidatos, portanto, você garante É o uma critério certa de preferência, Ranachiro, continuidade dentro do processo de dessas licitação. pessoas, tudo bem, porque você, de repente, exclui cortar. 35 Não, o que não pode é mil... cortar de uma hora para Exatamente, outra. 35 O Ministério mil Público entraria com uma ação para transformar a cidade de São Paulo numa cidade caos, né? Blatt, esse caótica. promotor é teu amigo, não? É claro que é. Então claro por que é, isso, e é de viu? bom senso. Ele tem muito Será bom que senso. esse promotor também está aqui na mesa? Não sou eu. Não, propus essa ação. O Blatt não faria isso. Olha, desembargador diz que conciliação deve ser incentivada. De saída do Conselho Nacional de Justiça, o desembargador José Roberto Neves Amorim defendeu a conciliação como medida a ser adotada como solução para boa parte dos conflitos. Apesar da crítica dos advogados, coordenador do movimento Conciliar é legal. Ele admite que o rumo está correto, mas que o objetivo ainda está distante. Em 7 anos foram 900 mil acordos fechados. Capês, precisa explicar que acordo é esse? Bom, faz desde 2007 que eu me elegi deputado estadual, no meu primeiro mandato, eu venho trabalhando junto com o Tribunal de Justiça e a OAB na implantação desses núcleos de conciliação e mediação. Eu assisti uma exposição no Tribunal de Justiça, um juiz, doutor Ricardo, que está se debruçando sobre este tema, fez uma exposição fantástica em que um núcleo de conciliação e mediação pode produzir o equivalente a 29 varas. Presta atenção, 29 varas, cada vara com um juiz, com escrivão, com escreventes, com cartório, julgando causas. Uma vara. 29 fazem o serviço que um núcleo de conciliação. Isso significa dar vazão à demanda absurda de processos. Somente na Justiça de São Paulo nós temos 25 milhões de processos. Há uma demora muito grande para a solução de questões às vezes emergenciais, prioritárias, e vai ser bom para a OAB, porque desafogando a justiça, as causas que necessariamente têm que ser resolvidas por meio de um processo de forma contenciosa vão ser julgadas mais rapidamente. O Estado vai poder investir menos na justiça, e investindo menos, ele consegue ter mais recursos para investimentos, para educação, para a saúde, e atingindo o mesmo resultado. Então, nós temos sim que implementar. Eu tive uma reunião com o secretário da Fazenda, André Calab, e pedi a ele, com representantes do Poder Judiciário, que a Fazenda destinasse uma parte dos recursos destacada no orçamento do Poder Judiciário para a remuneração dos conciliadores e mediadores. Atenção, advogados e bacharéis em direito, estudantes que estão se formando. Está nascendo uma nova carreira jurídica muito interessante. A pessoa não vai poder exercer advocacia, que é conciliador e mediador.
A ideia não é apenas resolver aquele conflito. Por exemplo, tem 2 vizinhos que estão brigando. Cada hora um inventa um processo contra o outro, que é um pretexto para dar vazão àquelas mágoas que já existem. Não basta resolver e conciliar aquele processo. O mediador, ele vai buscar as razões mais fundas e remotas daquele conflito. Procura pacificar, faz a pacificação social. Então, nós apoiamos, está de parabéns aqui o José Roberto Neves Amorim, inclusive também um excelente professor lá na nossa querida FAAP, e é um desembargador muito competente, e nós esperamos que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori, consiga concluir esses núcleos de conciliação e mediação. Vai ser implantada uma divisão específica num deles, só para a solução de conflitos condominiais. Capês. Então, desculpa, está muito técnico. Tá Capês. técnico, eu tô tentando. Quero saber se o rolo tem conciliação para processo e justiça Traduz aí, eleitoral. Rolo. Olha, que eu não- não Não. tem, na justiça eleitoral não tem, pior é isso. É Devia isso que ter. Fazer acordo, não, eu vou lá, então não Eu tem. desisto da candidatura. né? Ou eu desisto daquela impugnação da candidatura, fica mais fácil. Mas eu digo o seguinte a você, não é a posição da OAB. E realmente está virando conciliação de cachorro, gato e papagaio. Quer dizer, 2 papagaios brigam, tem que montar uma conciliação. Então, agora já passou para cartório, o cartório vai poder... Veja, vamos limitar um pouco isso aí, vamos estabelecer algum tipo de regra que limite. Mas a conciliação, na minha opinião, conciliação é botar 2 pessoas, uma na frente da outra e fazer acordo. A conciliação é a solução do problema do ativismo que está havendo cada vez mais, da judicialização. Cada vez mais o pessoal se socorre do judiciário. E é bom que seja assim. Isso é uma mostra de democracia. Mas precisa ter gente para trabalhar e para fazer a conciliação, para evitar, como disse o Capês corretamente, que isso chegue na justiça, mexa todo o aparelhamento de justiça e as coisas fiquem sem solução. Que é um grande exemplo disso, é esse tribunal de pequenas causas montado ali na Rua Vergueiro. Faz-se conciliação a dar com Paula. Banco, nossa... Sem necessidade dessas funções que o Sem Capês se necessidade de referiu. nada. Vai lá, um diz isso, outro diz aquilo, fazem um acordo, assinam embaixo e tocam para diante. E você também, se ficar sentado lá, eu no outro dia tive que comparecer lá como vítima de um abuso contra os meus direitos de consumidor. E fiquei assistindo. Banco é uma festa. O que banco é chamado para responder esses processos. Companhias de internet e tal, é impressionante. Então, você percebe que o povo está dando vazão à sua... Não é só o problema do vizinho, não, briga de vizinho, a mulher puxou o cabelo da outra. Não é isso, não. Banco é impressionante. Gente que não entraria com açãozinha de R$1.000, de R$2.000, vai lá... E o Estado também, que é o principal... A conciliação é feita rapidamente e o problema é solucionado. O caso que eu tive lá... Eu estou imaginando quem colocou o senhor como vítima. O banco. Diga-se o nome dele. Corajoso. Banco Bradesco S.A. Eu recebi o pagamento de um seguro-saúde, de um problema que a minha esposa teve no exterior e teve que ser pago o seguro-saúde. Foi pago o que eu tinha gasto fora, foi pago em dólares. A empresa pagou e onde ia depositar? Eu dei, olha, deposita no Bradesco, assim, assado. Então, fizeram um depósito no Bradesco. Só que o Bradesco recebeu o dinheiro na conta num determinado dia e ficou 30 dias trabalhando com o dinheiro, os espertinhos, tá certo? Esperaram o dólar cair, pagaram abaixo do valor do dólar. Resultado, eu ganhei ação. Quanto foi que você recebeu, você me pergunta? Pergunta aí, quanto foi que você recebeu? R$600. Dane-se, eu mostrei para o Bradesco que eu não sou palhaço. Perfeito. Ana Chiro. Olha, eu como cidadão que estou fora dessa pugna, eu acho que realmente é uma medida extremamente positiva, porque na nossa visão leiga isso aparentemente vai diminuir a pressão sobre a própria justiça, sobre a estrutura de justiça e a aplicação mais contundente ou mais rápida, mais eficaz da própria justiça. De modo que eu sou extremamente favorável a essa junta de conciliação, que pela visão que eu tenho, pela experiência de ouvir falar, me parece que tem sido realmente positiva.
Algo a acrescentar, professor Blatt? Eu só gostaria de dizer... Posso chamá-lo de professor, né? Pode chamar de Blatt, fica mais fácil. Há um problema que a gente precisaria analisar, que inclusive é de fundo constitucional, né? Ou seja, o brasileiro, né? A sociedade brasileira é uma sociedade que adora um conflito. Inclusive, é cláusula pétrea, né, da nossa Constituição Federal a inafastabilidade da apreciação de qualquer causa pelo Poder Judiciário. Isso, num primeiro momento, ajudou o cidadão como indivíduo, mas depois, como o Capês colocou aqui, absurdamente, repete o termo. inafastabilidade da apreciação de qualquer causa pelo Poder Judiciário. Ou seja, qualquer coisa pode ser apreciada pelo Judiciário, qualquer situação de conflito. E aí, isso, no primeiro momento, ajudou o cidadão, né, lá na Constituição Federal de 88, mas depois isso serviu para o Bradesco, para o Itaú, para a TIM, para Claro, para Vivo. Quando você liga lá, fala, ô, você pegou meu dinheiro aqui, eu queria pegar o dinheiro do rolo. Aí o cidadão do outro lado diz assim, vai procurar seus direitos. Ou seja, eles conseguem postergar qualquer ação em 5, 10, 15 anos. Isso gera impunidade, gera uma sensação de injustiça. Então, me parece que a questão da conciliação é algo importante. Já dizia aquele velho ditado, antes um péssimo acordo do que uma boa briga. Porém, também assiste razão aos advogados que, sem uma orientação de alguém da área jurídica de cada lado, por vezes, esse péssimo acordo pode se transformar num verdadeiro pesadelo. Então, precisamos tomar muito cuidado com a questão dessas conciliações se darem na feira, na barraca de pastel, no boteco, no cartório, né, ou nessa junta conciliativa. É importante que haja a participação de todos os operadores de direito, inclusive, essencialmente, os advogados. Você manifestou surpresa com a expressão ó, inafastabilidade da pessoa. Nenhum problema, nenhuma questão que ocorra pode fugir ao conhecimento do judiciário. Sim. A lei não pode proibir que o judiciário tome conhecimento e julgue nenhum tipo de problema. Esse é um princípio que consta desde da Magna Carta de João Sem Terra, em 1215. Está no artigo 179 desse documento. Só pedir para ele repetir, para o Blatt repetir, porque vocês usam um termo inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. É o controle jurisdicional. Magna Carta, Petition of Rights, Bill of Rights, todos os documentos libertários da história da humanidade. É muito bacana, mas que acaba servindo para os grandes. Afinal de contas, viu, o nosso programa... A próxima vez você tem que trazer os 5 e mais um tradutor. Afinal de contas, viu, gente de fala também é cultura. Você está acompanhando Gente que Fala com o Procurador de Justiça Fernando Capês, deputado estadual filiado ao PSDB, o advogado Alberto Rolo, que é especializado em legislação eleitoral, não tem pequenas causas nem acordos na justiça eleitoral, eleitoral. Menos ainda com Rolo, pequenas causas, não grandes causas. Se a justiça comum tivesse a agilidade da justiça eleitoral, este país seria diferente. Porque a justiça eleitoral, quando precisa do rolo, mas uma eleição tem os problemas resolvidos durante aquele período. Mas, Rosane Copé, se a justiça fosse que nem a eleitoral também... Não, porque ali é tão rápido que não dá tempo nem de você se defender. Também conosco o sociólogo, tem para todo mundo, sociólogo Getúlio Hanashiro e o professor universitário, promotor de justiça José Carlos Blatt. Estou recebendo do Orlando Duarte, querido Orlando Duarte, o Globetrotter, o lançamento do livro Paixão, o Brasil de Todos os Mundiais, para o dia 12 de setembro, quinta-feira, 19 horas, no Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu. Será que ele conta nos livros dele os Mundiais do Santos, não? Porque ele acompanhava o Santos naquela época, o grande Orlando Duarte. Aliás, o Santos ia para o exterior ensinar a jogar futebol, esse pessoal que agora começa, ele ia junto, ele assistia às aulas que o Santos dava. Agora, Zancopé, eu queria pedir para Orlando Duarte, se ele estiver nos ouvindo, para lançar o almanaque da Portuguesa de Desportos. Já tem o do Corinthians, já tem do Palmeiras, tem do São Paulo, não tem o almanaque com todos os jogos da Portuguesa de Desportos. Fica um pedido meu aí para o nosso grande Orlando Duarte, o eclético. Está feito o pedido, Orlando. Está feito o pedido para o almanaque da Portuguesa. Né? E... Rai, como é que agora eu preciso com essa letrinha aqui, minha querida Rai. A Prefeitura de São Paulo lançou o programa Mais Educação São Paulo, que propõe mudanças importantes para a educação da nossa cidade. Esse não tem com vocês, é só comigo aqui. Esse programa está sob consulta pública, ou seja, a população pode e deve participar. Por exemplo, você é a favor da aprovação automática
Você quer acompanhar a vida escolar do seu filho com boletim escolar, lição de casa? Para você que é professor, tem as propostas de formação e qualificação. Agora, os CELS vão abrigar a Universidade Aberta do Brasil para oferecer cursos de especialização, mestrado e outros. Participe e ajude a Prefeitura a fazer uma educação melhor para São Paulo. A educação que a gente quer é a que valoriza o aprendizado do aluno e a formação do professor. Programa Mais Educação São Paulo. Opine e participe pelo site www.maiseducaçãosãopaulo.prefeitura.sp.gov.br. Vamos fazer juntos uma educação melhor para a cidade. Vamos viver a cidade que a gente ama e fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. Aí feito o registro. Haddad quer nova CMTC para emergências. 18 anos após a desativação da CMTC, São Paulo poderá ter uma empresa pública de ônibus. O prefeito Fernando Haddad estuda criar uma equipe para socorrer a população em casos de paralisação e até para rodar normalmente em áreas consideradas deficitárias. Para o prefeito Haddad, uma frota própria daria independência à prefeitura em momentos de crise. Essa é a especialidade do Ranachiro. Bom, Zancopé e companheiros da mesa, a Prefeitura de São Paulo, diante de uma greve de 2 dias, de duas empresas, decidiu pelo prefeito realizar um estudo para a criação, ou diria a recriação de uma espécie de CMTC da Prefeitura. Acontece que parece uma solução mágica, aparentemente isso parece racional, ou seja, há uma greve aqui no setor privado e eu tenho uma empresa pública e eu vou lá e opero, etc., resolvo o problema da população. Em primeiro lugar, essa mesma empresa pública está também em fensa greve. Não é? E, segundo, eu acho que você tem outros mecanismos para resolver esse problema. Primeiro, você abordou um fato interessante. Eu monto uma empresa pública para superar um problema de E ela entra em greve. Eu vou contar um pouco a razão de que nós fizemos a privatização da CMTC, por um dos elementos foi esse. Bom, mas aí você tem outros instrumentos que o poder público pode atuar. Com permissão do advogado e dos promotores, eu diria o seguinte: o poder público em matéria de concessão pública pode tudo. Aí eu aprendi uma coisa: a partir de 88, o poder público pode tudo, salvo o melhor juízo. Vírgula, salvo o melhor juízo. Salvo o melhor juízo, vocês encaixam o que quiser, tá certo? Mas o poder público em matéria de concessão tem um poder quase que limitado, não é? Eu acho que... E o seguinte, você tem a possibilidade de aplicar o PAES, o Programa de Ação Imediatas entre Situação de Emergência, pelo qual a reserva técnica, porque todas as empresas têm que ter algo em torno de 5% a 7% de reserva técnica. São aqueles ônibus que ficam à disposição no caso de quebra, no caso de necessidade, etc. Volta e meia, esta reserva é chamada para cobrir esse déficit. Terceiro, a própria Justiça de Trabalho tem sido muito rigorosa nessa situação quando apelada, demandada previamente. Ou seja, em muitas ocasiões nós chegávamos a ter a colaboração da Justiça do Trabalho no sentido de decretar que havia necessidade da presença de pelo menos 50% dos operadores. Não é? Isso acontecia, quer dizer, você previamente requisitava os bons ofícios da Justiça de Trabalho e ela imediatamente tomava esse providência. E os sindicatos obedeciam? Obedeciam porque, em geral, as multas eram exatamente, eram claro. Quando não havia a questão da aplicação das multas, eu diria que eles nem tomavam consideração. Eu queria que você esclarecesse uma dúvida que pode ser a dúvida da população. Empresa de ônibus me parece ser, eu que sou um leigo nessa área, um grande negócio. Por quê? Toda empresa precisa de ter o quê? Cliente, consumidor. Tem um monte de gente desesperada se aglomerando em pontos de ônibus para entrar num coletivo absolutamente lotado. Então, com o salário de um motorista, um cobrador, e um ônibus, um carro, circulando pela cidade de São Paulo,
você recolhe inúmeras pessoas diariamente, em todos os momentos, querendo ir de um lado para outro. Como é que essas empresas oferecem um serviço tão deficitário, com um número insuficiente de ônibus, de carros, pagando mal os cobradores e pagando mal os motoristas, e a população não tem para onde ir porque entram em greve, já que são mal remunerados? Onde que está aqui o furo? É a ganância? É o desvio? O que está acontecendo? O que pode ser feito? Eu respondo essa pergunta, inclusive colocando o quarto item que eu ia colocar. Quer dizer, a prefeitura poderia ter intervido nessa empresa. Entendeu? Quer dizer, houve uma greve 2 dias, no segundo dia intervém na empresa. Na própria empresa. E ela, comandada pela SP-Trans, poderia operar os ônibus dessas respectivas empresas. Então, eu não vejo tanto a necessidade de criar uma empresa. Agora, o que acontece? É que é muito fácil dizer, não, os empresários ganham uma fortuna, etc, etc. Realmente, podem ganhar. Só que a tarifa é tarifa. Quer dizer, você pega a planilha e você já estabelece a remuneração do capital, você já estabelece o lucro. Se o cara quiser ganhar mais do que aquele lucro, ele vai degradando o serviço. Não é? Vai economizando na utilização. É isso que dá maior margem de lucro. Se eles quisessem ter menos lucro, eles não precisariam aumentar a tarifa e prestariam um serviço melhor. Exatamente. Certo, mas aí o quê? Depende do quê? Depende da fiscalização da prefeitura. Agora, veja vocês o seguinte... Ranachiro. Eu vou poupar o Rolo, porque o Rolo declarou instante que não anda de ônibus, né? Então... Nós estamos com o Blatt aqui, já tem uma ação contra as empresas de ônibus pintando na parada, né, Blatt? Já, uma investigação. Só para concluir. Investigações. Agora, por que houve a privatização da CMTC? A CMTC, no primeiro período do Mário Covas, ela consumia 10% do orçamento municipal. 10% do orçamento municipal. Branco. Só uma empresa pública. Era um cabidaço de emprego. 2.700 empresas. Essa é a Você sabe o que significa? Emprego. O PT está querendo empregar mais gente. Essa empresa operava com 10,5 funcionários, enquanto a empresa particular trabalhava com 4,8 funcionários por carro. Ela, na última gestão, antes da privatização, chegou a comprar peças para 50 anos. Não é? E coisas desse tipo. Agora, o que eu digo? Diz o prefeito, na semana passada, que vai criar uma empresa enxuta de 2.400. A empresa, quando foi municipal, quando foi privatizada, tinha 2.700 a CMTC. Ou seja, ele vai recriar uma nova CMTC. Vai botar emprego para todo mundo lá. CMTC talvez signifique companheiros mamando no transporte coletivo. Que, na verdade, é o seguinte, eu vejo com muita reserva esse tipo de informação que é prestada aos munícipes de São Paulo, porque se a concessão é pública, cabe ao Fernando Haddad ou qualquer outro prefeito que assuma esse lugar, na medida em que não há a prestação de serviço, caça a concessão, põe outro no lugar. Aliás, os ônibus... Por isso é que o Ranachiro disse que a prefeitura pode intervir. Pode intervir. Agora, criar uma empresa pública para tapar os buracos de empresas privadas concessionárias é um absurdo. Então, obviamente que é uma ideia que, se prosperar, terá problemas, inclusive, no âmbito judicial. Olha, Blatt, inclusive, Zancopé, depois do que o professor Getúlio Ranachiro disse, que é um profundo conhecedor da área de transporte, já foi secretário de transportes, secretário municipal de transportes, no sentido de que existem instrumentos legais à disposição para intervir nas empresas em caso de greve. Então, não é desculpa para se criar uma nova empresa, porque isso vai demandar dinheiro público, gasto público, custeio mensal. Então, o negócio é apertar esses empresários gananciosos das empresas de ônibus, fazer com que eles diminuam o lucro, senão abre uma nova licitação, aqui abre uma nova concorrência e verifica quem tem condições de prestar ganhando um lucro menor e ainda vai ganhar muito dinheiro, porque tem um monte de gente querendo pegar ônibus diariamente, é só colocar ônibus na rua, coloca mais ônibus, ganha mais dinheiro. Mas, Rolo, esse é o termo que eu usei. Estou poupando você, porque já declarou que não anda de ônibus mesmo. Não ando de ônibus, mas eu pago imposto e gostaria de ver meu dinheiro bem utilizado, tá certo? E esse negócio de uma empresa que vai ter
não sei quantos presidentes, 18 vice-presidentes, Um presidente 32... e vários vice-presidentes. Mas eles têm um presidente, mas tem um assessor do presidente, a secretária do precisa tomar presidente, cuidado, irmão do sim. presidente, não sei quantos diretores, não sei quantos chefes, um cabide de emprego sem vergonha, como era a CMTC, que eu me lembro, na época que eu ainda pegava ônibus, tá certo? O dinheiro ia para isso, e numericamente o nosso Anachiro botou o dedo na ferida. Quer dizer, gastava... E o Hanashiro, quando se referiu a 2.700 funcionários, quando a empresa ônibus. foi... Ônibus, 2.700 ônibus. Quadro de funcionários. Você falou 30 mil. funcionários. 30 mil. Desses 30 mil, 10 mil eram... não iam às ruas. Cabide, vai, arruma emprego para todo mundo. Lá é um lugar para colocar emprego, para tentar... Essa é... Eu não falo de corrupção aqui. Eu, quando falo, às vezes, mal do PT, em situações de casos, eu digo isso, que o PT é louco para aparelhar. Aparelha tudo, inclusive, ultimamente, ainda aparelhando até o judiciário. Sabe o que é aparelhar? Você, amigo telespectador, aparelhar é botar a gente do quadro lá naquele lugar para facilitar a vida deles. Sancopé, sabe o que é? O pessoal esquece da história. Não é? Não tem história. Eu vivi a história. Eu vou dar mais um dado. A CMTC tinha a chamada complementação de aposentadoria, que representava 10% do orçamento da CMTC, que, por sua vez, representava 10% do orçamento municipal. Ou seja, 1% era apenas para complementar a aposentadoria de 27 mil funcionários da CMTC. Quer dizer, era um absurdo, até pouco tempo. 1% do orçamento municipal. Municipal. Até há pouco tempo, a CMTC, a SP Trans, complementava essas aposentadorias, que passou a ser um direito adquirido. Outra coisa é isso. A liberalidade das empresas públicas faz com que se crie essas complementações de aposentadoria e outras coisas mais. Por isso que eu digo, quer dizer, essa empresa não seria infensa greve? Pelo contrário, a CMTC sempre foi paradigma, né? No tocante ao salário, etc., que servia de modelo para que as outras empresas também fizessem suas manifestações. Para a escritora, a atuação de Black Blocs ajuda Estado. A violência dos Black Blocs, acho que é esse o termo correto, né? A pronúncia correta, ajuda o Estado ao afastar as massas de manifestações. A afirmação é do jornalista Chris Hedges, apoiador do Occupy Wall Street. Segundo ele, o poder do movimento é que expressa a preocupação da maioria. Entregá-lo aos Black Blocs ou deixar que eles se sequestrem. É isso mesmo? Sequestra o movimento. Transforma o movimento em marginal. É isso, Blatt? Eu acho que essa questão Black Blocs são os mascarados, os mascarados que na verdade são vândalos, né, que depredam o patrimônio público e particular nessas manifestações. Aliás, eles vinham atrás nas manifestações de junho, quando as grandes massas estavam mobilizadas e com razão. Foi um momento histórico no Brasil em que se exigiram mudanças. Aquela foi uma manifestação legítima. Com argumentação, reivindicação. Querendo, obviamente, coisas relacionadas à saúde, social foi o educação, as tarifas públicas de ônibus, de transporte público, as questões atinentes ao próprio Ministério Público, que teve um grande benefício com as massas nas ruas, mas, passado esse momento, os vândalos continuam, e só eles, praticamente, e grupelhos políticos, porque aí os políticos nas manifestações de junho foram obviamente, rechaçados pela grande massa, e agora estão às ruas. E eu acho que o Black Blocs nada mais é do que um caso de polícia. Ô, Sancopé, eu acho esses Black Blocs um grupo conservador. É um grupo conservador, um grupo que não deseja mudanças na sociedade, um grupo que está insatisfeito com os protestos que a população tem levado a público. A população está indo a público para fazer legitimamente o seu protesto, manifestar sua indignação. Ela não encontra mais canais confiáveis para extravasar a sua insatisfação. Eu recebi 400 desses manifestantes na Assembleia Legislativa. Se vê que eles não têm partido nenhum, eles não têm, assim, não estão partidarizados, eles querem realmente, são jovens
que estão angustiados com a deficiência de educação, de segurança e do Estado em geral, não é nem município, Estado e União. Então são pessoas que, apolíticas e apartidárias, que estão legitimamente levando seus pleitos adiante. Você Esses recebeu black quem? blocs... Os black blocs? Não. Recebi os manifestantes, os movimentos sociais legítimos. Os black blocs Foi bom você ter feito. Para não criar confusão, eu recebi esses movimentos legítimos. Os black blocs estão infiltrados, como durante o período da ditadura se intrujava pessoas no meio de manifestações para fazer quebra-quebra e desmoralizar a manifestação. Eu tive na Praça da Sé, em 1984, no movimento Diretas Já, e tinha organismos de repressão infiltrados fazendo o que esses black blocs estão fazendo. Então, como o Blatt disse, é um caso de polícia, eles são contra a democracia, queimaram a bandeira da cidade de São Paulo, ontem, dia 7 de setembro, queimaram a bandeira da cidade do Rio de Janeiro. Eles querem a aniquilação total do Estado, eles querem a destruição completa da sociedade, dos seus valores, da sua memória. Então, não tem que ter com esse tipo de gente qualquer tipo de condescendência. E está correto esse jornalista sociólogo americano, Chris Hedges, quando ele diz que eles estão a serviço dos que não querem o protesto, eles estão a serviço dos que não querem a manifestação, eles estão a serviço dos que não querem a mudança. Um grupo, portanto, conservador de extrema-direita. Meu caro amigo Fernando Capês, agora eu vou fazer uma cobrança ao deputado Fernando Capês. Mas o governador podia ser um pouco mais incisivo em termos de reprimir esses movimentos, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, porque não é possível você parar toda a Paulista. Não é? Corredor não é de hospitais, você parar tem 6 a hospitais 23 ali. de maio. Não é? Quer dizer, e ver que esses black blocs estão, por exemplo, quebrando, depredando bancos, bancas de jornais. Na frente está o policiamento parado, está certo, né? Black bloc com precaução. Pois é, de modo que eu acho que é a hora da polícia militar realmente reagir com um pouco mais de energia. É lógico que ninguém tem que tomar cuidado porque assim, a PM, quando faz alguma coisa, no dia seguinte esquece os black blocs e aparece o PM na foto batendo. Então ela tem que tomar suas cautelas. Agora, há uma linha tênue entre o abuso e a omissão. Não pode cair nem para o lado nem para o outro. Exatamente. Tem que prender. Exatamente. Deter, agora eu tenho absoluta policial. certeza que mais de 70% da população apoiaria se a polícia militar impedisse essas manifestações no sentido de proibir que realmente bloqueiem as grandes avenidas. Os black blocs e outros grupos radicais são contra os manifestantes, são contra as manifestações e contra as mudanças de moralização propostas pela população. Doutor Alberto Rolo, ainda quero fazer esta pergunta aqui para o senhor, essa notícia que existe, que o presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, defendeu campanha nacional pela reforma política. Ele fala sobre proposta da Igreja como mudança no esquema eleitoral, eleições limpas e melhoria do sistema partidário. Falam muito, mas na hora de fazer a proposta, fazem propostas absurdas, como negócio de eleger o pessoal do Legislativo, deputados federais, em 2 turnos. Quer dizer, não dá nem para você, para a Justiça Eleitoral, examinar registros, porque vai ter 3 semanas. Eles não têm a menor ideia do que acontece na política e na viabilização da Justiça Eleitoral. Então falam um monte de bobagem. Eu acho que no site da OAB você encontra a comissão de reforma política que foi criada pelo presidente Marcos da Costa, sob a presidência do Ives Gandra, participando José Afonso Silva, Dalmo de Abreu Dallari, Maria Garcia. Maria Garcia. Até eu participo, veja. Doutor Alberto Rolo. Até eu participo. Então, porque como eu sou presidente da Comissão de Direito Eleitoral, me colocam lá para trazer esse pessoal, é um pessoal reconhecidamente de grande cultura, de grande saber jurídico, eu introduzo um pouco da prática do direito eleitoral nos conceitos que eles produzem. E nós já produzimos um pequeno momento com 8 propostas de
de reforma política, democratização dos partidos, acabar com o negócio de suplente de senador, recall, que é um negócio que vale um programa para ser Podia explicado. acabar com o próprio Senado, pela inutilidade do Senado. Não, veja, eu não sou... O senhor não é radical dessa forma, eu não sou né? radical, porque acabou o capês de dizer que os black blocs querem uma baita bagunça. Para ficar no bebê, né, do Black Bloc. Quem é que vai nos governar? Quem é que vai estabelecer as regras? Então nós temos que escolher alguém. Muito gentil, doutor Rolo. Rei, nós vamos pôr rei para fazer isso? Não, vamos Dr. pôr Rolo. o presidente do sindicato de jornalistas, o chefe dos promotores, nós temos que pôr alguém lá. Dr. Rolo. Que o povo escolha. Que é o povo que tem que escolher. Mas que o Senado até hoje não diz para que serve, não diz. Olha, o ano que vem tem eleição, hein? O ano que vem tem eleição. Dr. Rolo, vamos botar gente olha, boa lá, ué. Túlio Souza Santos, qual a sua opinião sobre a construção do túnel ligando Santos ao Guarujá? É a terceira promessa do governo do Estado, já que anteriormente aconteceu primeiro a ponte, inauguração da maquete. Dá para acreditar dessa vez? Dá para acreditar? Eu sou muito amigo do pessoal do Guarujá, da prefeita. O canal da Mancha, né? Não, mas aí como é que vai ser feito? Lindo, é tudo muito bonito. Vamos começar a fazer. Eu quero isso na prática. Isso resolve... Qual é a sua preferência, ponte ou túnel? É túnel. Muito melhor, porque senão o navio vai passar embaixo e vai arrebentar a ponte lá em cima. Posso dar uma Então vai por sugestão? túnel. Ponte ou túnel, desde que não seja superfaturado. Sim, e Brasil? desde que seja feito e vai ocupar... Você sabe que Santos tem a maravilhosa cidade de Santos, me permite dizer, sim. com todo respeito pelos santistas que eu conheço, que são muitos, a maravilhosa cidade de Santos tem um negócio chamado Parque Continental, não é só ilha, não. Então, com o túnel lá, vai começar a habitar a parte continental, que tem muito espaço para muita gente. Vai poder esticar a cidade de Santos. Mas será que o governo... Eu falei mal do PT, vou falar do PSDB agora, aproveitar a presença aqui. Será que o governo do PSDB finalmente vai levar a cabo essa promessa de construção? Getúlio Ranachiro, Alberto Dantas das Perdizes, qual a sua opinião sobre os corredores de ônibus que a Prefeitura está instalando e planeja ampliar? Olha, na verdade, a Prefeitura está mais implantando faixas do lado direito do que corredores. Não tem ainda a implantação de nenhum novo corredor. Eu sou muito mais favorável, evidentemente, à implantação de corredores que é do lado esquerdo, o que não atrapalha aqueles veículos que querem fazer a conversão à direita. A faixa exclusiva é boa, mas traz alguns inconvenientes, entre os quais essa que eu mencionei. Blatt. Nelson Almeida de Guarulhos, aquele que investiga pode ser o mesmo que denuncia? Olha, isso já é até uma questão do poder de investigação do Ministério Público que vem sendo superada em todos os tribunais, inclusive já objeto de julgamento por alguma das turmas do Supremo Tribunal Federal, e a própria PEC, que foi derrubada a pedido da própria população. Ou seja, o Ministério Público é titular da ação, como o advogado também é titular da ação em muitas causas cíveis e até mesmo criminais. O advogado pode investigar e o promotor não poderia fazê-lo. Na verdade, a questão não é quem faz a investigação e quem propõe a ação. O importante é ter um poder judiciário que, obviamente, seja totalmente imparcial e que julgue aquela causa. Então, eu não vejo problema algum. Ao contrário, o Ministério Público, quando investiga, pode propor e assume uma responsabilidade maior com relação àquilo que ele propõe e quando acusa alguém formalmente em juízo. Capês Jaime do Jardim Bonfilioli, segundo informações oficiais, cada interno da Fundação Casa custa por mês R$ 7.100. O dinheiro está sendo bem gasto? Olha, menor é uma coisa complicada e a recuperação é ainda mais difícil. Tem que diferenciar os tipos de menor, né? Tem a criança, que é até 12 anos, tem o adolescente infrator e tem o adolescente infrator em estado grave. Hoje, o que acontece com o adolescente infrator reincidente, que comete crimes mais graves, é que a FEBEM não está recuperando, ou a Fundação Casa não consegue recuperar, não vai. É ilusão imaginar que vai naquela internação durante 1 ou 3 anos, vai conseguir recuperar todo o déficit familiar, educacional, social que vem acompanhando o menor. Então, realmente, eu acho que não apenas isso não está sendo bem gasto, mas nós temos que repensar o Estado inteiro. Você parou para pensar, Jaime? Nós temos hoje o Estado de São Paulo, que é um Estado que está sendo
bem gerido nos últimos 20 anos, isso é um consenso. Tanto que as administrações dos governadores têm sido sucessivamente Por coincidência reconduzidas. do teu partido. Mas se não fosse também, eu falaria que eu sou um cara independente, eu não cheguei por causa de partido, por causa de PSDB. Eu cheguei por causa da minha história. Estão sendo administrado porque eu acho que está, porque eu acho que com todos os defeitos. Segurança, hein? Vamos devagar. Mas com todos. A questão, eu digo, gerencial. O Estado está com as dívidas saneadas, está dentro da lei de responsabilidade fiscal, está preservada a capacidade de investimento. Então, é um Estado que você pode discordar de aspectos na área da segurança, na saúde, educação, poderia estar indo melhor. Porém, ele gasta o dinheiro com responsabilidade. Nós estamos com quase à beira do limite prudencial de gastos. Você não pode gastar mais do que 42% do orçamento do Estado com pagamento de pessoal, para pagar salários de funcionários públicos. O que acontece? O Estado já não pode gastar muito mais, já está quase no limite. Os funcionários públicos reclamam que recebem mal. Os delegados de polícia são os que recebem o penúltimo, pior salário do país. A polícia reclama, os professores reclamam, todo mundo reclama do seu salário. E, no entanto, o Estado, se for ter que aumentar muito mais, ele vai ter que aumentar a carga tributária para asfixiar o empresariado. Então, nós temos um serviço público ruim, um Estado que gasta demais com o serviço público e não sobra dinheiro para fazer investimento. Nós temos que repensar uma reestrutura geral do Estado brasileiro, União, Estado e município, para tirar dos ombros do Estado aquilo em que ele está gastando dinheiro sem resolver. O Estado tem que ser um Estado leve, um Estado pequeno, um Estado que invista pouco. Ainda uma pergunta do Cícero de Itapevi. Um pouco, para mim, como é que é? Acho que não tem tempo. Falasse um pouco sobre o quê? Sobre o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania. Quem pode responder? Blatt? A pergunta é endereçada ao Blatt, o Centro de Conciliação, isso nós já falamos. É o Centro de Conciliação que nós abrimos aqui, o programa abrimos abordando isso. O debate. Rolo quer acrescentar alguma coisa? Não. Não é? Nós iniciamos o programa de hoje exatamente com este assunto, não é? Sobre o Conselho Nacional de Justiça, o Centro de Incentivo à Conciliação, tá certo? Perfeitamente. Esse foi o início. Um local em que o sujeito... Eu interrompi porque eu não tinha visto a pergunta. Porque a pessoa... o que eu estava... Eu ia só concluir dizendo o seguinte, que nós precisamos recuperar a capacidade de investimento do Estado para que o Estado possa proporcionar à população escola pública de qualidade em período integral. Esse tem que ser com qualidade, remunerando bem o professor, dando material escolar, dando condições do estudante buscar o seu espaço no meio profissional. Para fazer isso, para fazer esse tipo de investimento, para transformar as favelas em moradias dignas, que as pessoas possam morar com saneamento básico, o Estado tem que se desonerar daquele gasto excessivo que ele está tendo nas áreas em que ele não precisa estar presente. Então, eu peguei o gancho da FEBEM... Aliás, para dizer, você está impoliticamente correto que favela não existe mais. Comunidade, mas eu também eu acho uma hipocrisia política. Tá bom, chega pro sujeito e fala, olha, você não mora mais numa favela, mora numa comunidade. Ai, que alívio. Essa hipocrisia de politicamente correto. Obrigado, Zé Copé. Doutor Rolo, um abraço. Doutor, que você ia eu ia só dizer o seguinte, eu queria cumprimentar o pessoal de Santos, através da Rádio Universal, que hoje está nos assistindo, porque para mim é uma alegria sempre falar para os meus conterrâneos santistas. Um abraço, Rolo. Blatt, prazer em revê-lo. É sempre um prazer, Zancopé, participar aqui do Gente que Fala, com esses convidados ilustres, né, onde a gente sempre aprende muito, né, e mando um abraço a todos os internautas e ouvintes do programa Gente que Fala. Hanashiro, bom. Obrigado, Zancopé. Pois é, Zancopé, fazia tempo que a gente não se via. Foi um prazer estar aqui, sobretudo com essa bancada excelente. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, no som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Gratos, até a próxima oportunidade.